A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, sábado, sempre a nossa formação litúrgica, e geralmente a gente pega algum dos nossos textos oficiais. Hoje vamos pegar mais uma vez o guia litúrgico. E dado que a gente já andou conversando sobre a oração eucarística, parte integrante da missa, vamos fazer mais uma colocação sobre o rito da comunhão, ou os ritos sacramentais, que é a terceira parte de uma celebração eucarística. Nós já fizemos um estudo de todas as partes da missa, mas sempre é bom retomar aquilo que a gente acha importante para a vida comunitária de nossas comunidades. O guia litúrgico diz assim: sendo a celebração eucarística a ceia pascal, convém que, segundo a ordem do Senhor, o seu corpo e o seu sangue sejam recebidos como alimento espiritual pelos fiéis, devidamente preparados. Esta é a finalidade da fração e dos outros ritos da comunhão. Claro que aqui não se vai mais fazer aquela pergunta como se fazia antigamente: quem estiver preparado, venha comungar. Não. O que o número 80 da Instrução Geral do Missal Romano está recomendando é que nós façamos o nosso exame de consciência, o cuidado de chegar para participar da missa inteira, por exemplo, a reconciliação, para que a gente não venha pensar que a comunhão com Deus é automaticamente comunhão com os irmãos. Não, pode até ser o contrário. A comunhão com os irmãos deve me levar à comunhão com Deus. Na oração do Senhor, pede-se o pão de cada dia, que lembra para os cristãos, antes de tudo, o pão eucarístico, e pede-se a purificação dos pecados, a fim de que as coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos, a nós. No rito da paz, os fiéis imploram a paz e a unidade para que a Igreja e toda a família humana exprime mutuamente a caridade antes de participar do mesmo pão. Cuide-se, no entanto, para que o gesto da paz não venha obscurecer o rito da fração do pão. Esse item é importante a gente ressaltar, porque quando a gente não tem, digamos que uma assembleia litúrgica bem preparada, o que acontece? A coisa se espalha tanto que tem várias recomendações até da gente rever a questão do abraço da paz. Porque se torna uma festa dentro da igreja. E qual vai ser a solução para dizer: tá bom, puxar o cordeiro? É isso que o número está dizendo, o item está dizendo. Que a gente possa viver esse rito de tal forma que ele não venha comprometer o rito seguinte. Então, o abraço da paz, ele é previsto para as pessoas de quem você está próximo. E depois é um sinal de que nós queremos receber o corpo de Cristo de maneira reconciliada. A fração do pão, nome dado à Eucaristia, já nos tempos apostólicos, expressava a unidade dos que comungam no único pão e no mesmo cálice.
é também um gesto profético de compromisso eclesial, ético e social. Quem come do meu pão e reparte comigo, compromete-se a repartir seu pão com os irmãos, sobretudo com os mais necessitados, e a se preocupar com as estruturas sociais mais igualitárias entre classes sociais, povos e continentes. Mais uma colocação sobre a fração do pão, que a gente chama de Cordeiro de Deus. A fração do pão seja uma ação visível, acompanhada meditativamente pela Assembleia com o canto do Cordeiro. Este canto pertence à Assembleia e por isso não deve ser entoado nem recitado por quem preside. Acho que eu vou ter que dar essa catequese em todos os lugares que a gente for celebrar. Então, primeira coisa, a fração do pão, o cordeiro, é um rito para ser visível. Todo mundo deve acompanhar. Jesus, que é partido, repartido, como alimento para nós. Por isso que o abraço da paz deve ser dado de tal forma que todo mundo também se prepare para a fração do pão. Imagine, na Idade Média, tempos antigos, quando não se entendia a participação na missa, tocava-se o sino nessa hora, porque era um dos momentos mais importantes. Então, segunda coisa, quem vai dizer ou proclamar Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, não é quem está presidindo, seja o padre, o bispo ou o papa. É a equipe de celebração, a equipe litúrgica. Então a equipe tem que estar muito atenta. Por quê? A equipe, ela de alguma forma dirige, junto com quem preside, a celebração. E a Assembleia acompanha a sintonia que existe entre quem preside e a equipe de celebração. Portanto, a equipe deve realmente ser uma equipe consciente do seu papel, atenta à ação litúrgica, para que ela possa puxar o cordeiro na sua devida hora, com seu devido tom orante e acompanhar o sinal visível do pão que é repartido, porque o pão não foi repartido quando fizemos a narração da última ceia. Ele é repartido somente agora. E propõe, que seja cantado, por exemplo, mas não tem problema ser recitado, desde que seja feito pela equipe. Diz a instrução geral do Missal Romano: o grupo dos cantores, ou quem estiver cantando, ao menos diz em voz alta a súplica do Cordeiro de Deus, sem atraso, a qual o povo responde. A invocação acompanha a fração do pão, por isso pode-se repetir quantas vezes for necessário até o final do rito. Explicando. Digamos que nós estamos num festejo, ou que a comunidade preparou pão ázimo, que leva um tempo maior para repartir. Então, não são somente as 3 vezes, como comumente fazemos, que deve ser cantado ou recitado, mas deve ser cantada a primeira e a segunda parte até o momento em que conclui a fração do pão. E aí sim é que a gente vai para a terceira parte e assim concluir. A invocação acompanha a fração do pão, enquanto estiver se dando, número 8 da Instrução Geral do Missal Romano. Na celebração da Santa Missa, a fração do pão eucarístico deve ser feita somente pelo sacerdote celebrante, com a ajuda, se for o caso, de um diácono ou de um co-celebrante. A comunhão manifesta a unidade de todos, sendo uma fonte o corpo de Cristo, entregue a cada um de nós, corpo dado e derramado por um Espírito que renova e que dá vida eterna.
Pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebem o corpo e o sangue do Senhor de um só pão e de um só cálice, do mesmo modo como os apóstolos das mãos do próprio Cristo. Guardemos esta mensagem, essas recomendações e vamos continuar tentando celebrar de maneira mais consciente, ativa, participativa e frutuosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra